A nossa questão de hoje é Adão, Matusalém, Abraão, Lameque, Noé e outros patriarcas viveram de fato por centenas de anos? Se olharmos neste gráfico, veremos a diferenciação de idades, iniciando por Adão, que viveu 912 anos. Veja que Matusalém viveu 960 anos. Certamente que esses patriarcas não viveram pessoalmente tantos anos, mas há uma explicação esotérica com S que naqueles tempos havia a endogamia, ou seja, o casamento em família. E através dessas uniões tão íntimas dentro do mesmo sangue, as imagens das experiências dos antecedentes passavam então pelo sangue aos seus descendentes. Estes viviam na memória estas experiências e se sentiam como uma continuação de suas vidas. Nisto está a explicação do porquê os patriarcas aparecem na cabeça de uma linhagem, porque simplesmente eles absorviam seus descendentes, que eram os continuadores da memória sanguínea. Na verdade, os descendentes das famílias patriarcais viam-se como Adão, Matusalém, etc. E isso era natural, tanto que com o passar dos séculos, essas imagens iam gradualmente diminuindo. E quando a memória de Adão desapareceu do sangue de seus descendentes diretos, foi dito que ele deixou de viver. Então, a nossa resposta é: os patriarcas do Antigo Testamento, como Matusalém, não alcançaram pessoalmente uma idade tão grande, mas viveram na consciência de seus descendentes, que viam a vida de seus ancestrais como se os tivessem vivido. Na época Atlante, quando o ser evoluinte estava sob a direção do espírito de raça, tanto a nação como a tribo ou família prevaleciam, eram consideradas em primeiro lugar e o indivíduo em último lugar. A família devia ser conservada intacta. Houve uma época em que foi necessário que a evolução do ego se fizesse através do casamento na família. Por exemplo, na época Atlante, a humanidade não era tão evoluída nem individualizada como o é atualmente. Se qualquer homem morresse sem sucessão que perpetuasse o seu nome, seu irmão devia fecundar a viúva para que a família não morresse. Casar-se fora da família era, naqueles tempos, uma coisa horrorosa. A memória está intimamente relacionada com o sangue, a mais alta expressão do corpo vital. Quando a mesma corrente de sangue, sem mescla, flui nas veias de uma família durante gerações, as mesmas imagens mentais feitas pelos avós e pais são reproduzidas nos filhos pelo espírito de família, que vive na hemoglobina do sangue. O filho vê a si mesmo como a continuação de uma longa linha de antecessores que viviam nele. Vê todos os acontecimentos das vidas passadas da família como se ele mesmo estivesse presente aos fatos, não compreendendo a si mesmo como um ego. Não é ele simplesmente Davi, mas sim filho de Abraão. Não é ele simplesmente José, mas sim o filho de Davi. Por meio desse sangue comum, se diz que os seres humanos viviam durante muitas gerações. Através do sangue, os descendentes tinham acesso à memória da natureza em que se conservavam essas recordações.
razão de se dizer, no 5º capítulo do Gênesis, que os patriarcas viveram durante centenas de anos. Adão, Matusalém e outros patriarcas não alcançaram pessoalmente tão grandes idades como nós falamos anteriormente. Mas tornou-se necessário que os seres humanos esquecessem o mundo espiritual por um certo período e não se lembrassem de outra vida a não ser a da presentemente. Para que esta mudança se efetuasse conscientemente, os grandes líderes tomaram certas providências. Uma delas foi a proibição dos casamentos nas famílias. Obrigada e que as rosas floresçam em vossa cruz.